Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios 10, capítulo 31. Todos acharam? Vou considerar que sim. Eu vou ler aqui então. 1 Coríntios 10, versículo 31. Diz assim: Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado, Pai, pela oportunidade que a gente tem de estar aqui falando sobre trabalho, um tema muito importante, que às vezes a gente pode ter muitas dúvidas ou não entender muita coisa. Nós pedimos, Pai, que nesse momento o Seu Espírito Santo venha falar nos nossos corações, Pai. Que não seja um mero entendimento pelo nosso intelecto, mas que essa palavra desça aos nossos corações, Pai. Ache morada e que a gente possa colocar em prática, Pai, o que a gente ouvir aqui. Que a gente realmente esteja preocupados em trabalhar, Pai, para a honra e glória do Seu nome. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, eu vou começar dando um breve resumo do que o Vinícius falou semana passada. Aí, eu gostei que ele trouxe uma visão de trabalho que é muito comum entre nós, que é uma visão de trabalho de que o trabalho é um castigo. Ele trouxe o mito de Sísifo, né, que ele explicou que os deuses deram um castigo para ele, que ele ficava empurrando uma pedra em cima de um morro, e aí quando chegava lá em cima, a pedra descia, e ele tinha que descer para o outro lado do morro, e aí ele ia lá, empurrava a pedra de novo, a pedra descia para o outro lado, ele voltava, empurrava de novo. E aí ele ficava nessa coisa assim para sempre, sabe? E aquele trabalho dele era árduo, era um castigo, sabe? Aristóteles falava muito de como o trabalho é algo penoso, é algo desonroso, inclusive, é algo ruim, sabe? É um castigo, e por isso que os filósofos da época eram vistos como alguém mais altos assim na sociedade, porque eles podiam ter a oportunidade do ócio, sabe? De parar, de ficar pensando. E nesse sentido, o trabalho sempre foi visto como um castigo. Mas tem um outro tipo também de visão do trabalho, que hoje em dia a gente também tem muito, que seria o trabalho como a redenção do homem, sabe? Um trabalho como algo que vai trazer sentido para a minha vida, o trabalho vai dar um nome para mim, o trabalho vai fazer com que eu seja alguém importante, com que eu ganhe dinheiro, sabe? E nesse sentido entra uma idolatria do trabalho, né? Eu gostei do Jonas Madureira, a maneira com que ele descreve o que seria idolatria, né? Ele fala que é absolutamente qualquer coisa que você olha para aquilo e você fala, isso traz sentido para a minha vida. Quando a gente faz isso, a gente está idolatrando essa coisa. E muitas vezes a gente está idolatrando o trabalho. Eu sei que muitos de nós podem pensar, não, eu não sou esse cara, porque para mim trabalho é chato, não gosto. Onde já se viu ser idólatra do trabalho, né? Mas, na verdade, às vezes a gente está idolatrando o resultado que a gente tem com o trabalho. Às vezes a gente idolatra o dinheiro que a gente vai ganhar por meio daquele trabalho. Então eu posso olhar que o objetivo da minha vida é ganhar muito dinheiro para que a minha família possa ter uma condição financeira boa, para que eu possa viajar todo ano, conhecer a Europa, sei lá, a gente pode ter esse tipo de visão do trabalho também. Eu posso não suportar meu trabalho, mas o fruto, quando o dinheiro cai na conta, pode ser que isso seja a razão da minha felicidade. E nesse sentido a gente está tratando o trabalho como uma redenção. Quantas vezes daí a gente não enxerga famílias e pais que sacrificam tempo com os filhos, sacrificam tempo com a esposa, sacrificam tempo com os amigos, deixa de servir na igreja, porque ele quer ganhar mais dinheiro, porque ele tem que se investir mais tempo no trabalho. Então, nesse sentido, a gente não pode tratar o trabalho também como redenção, sabe? Como algo que vai realmente trazer sentido para a minha vida. Continuando aí falando o que o Vinícius disse que é de fato, né, o conceito de trabalho bíblico, né, ele trouxe a questão de organizar o caos. Eu gostei muito de como um autor chamado Bernardo Shaw, ele fala num livro dele sobre trabalho sobre o shalom de Deus, que seria que a gente trabalha para esse shalom não só no sentido de paz, da gente não ter guerras, mas no sentido de paz, de ter a harmonia completa do mundo. Então, nesse sentido, o trabalho é essa busca pelo shalom de Deus, sabe? Essa busca pela paz de Deus, no sentido das coisas funcionarem da maneira que devem funcionar. E, nesse sentido, o Vinícius disse de outra maneira, que seria a organização do caos. Gostei do exemplo que ele deu do sinaleiro, né? Que ele falou que se você está vindo aqui para a igreja e aí um sinaleiro não está funcionando, está instaurado o caos, né? Imagina aquele monte de gente parada e gente querendo passar, e o outro enfiando o carro na frente do outro, e aquele monte de carro travando.
E vira um caos aquele trânsito. E o caos foi instaurado por quê? Porque alguém deixou de fazer o seu trabalho. Então, aquilo lá não está funcionando, alguém tem que arrumar. E se a pessoa não faz o trabalho dela, não se ajusta, não se conserta esse caos, sabe? Então, não se organiza esse caos. Então, nesse sentido, o trabalho para nós é a organização do caos. Então, agora entrando de fato na mensagem, eu vou dividir ela em 3 pontos. O primeiro ponto vai ser o tipo de trabalho que glorifica a Deus. Ou se tem algum tipo de trabalho específico que glorifica mais ou menos. Aí depois a gente vai falar um pouco sobre como glorificar a Deus no trabalho. E por último eu vou falar um pouquinho sobre a aposentadoria. Então, no primeiro tema aqui, que seria o tipo de trabalho que glorifica a Deus, eu gostaria de falar de como hoje em dia é muito comum. Eu não sei nem de quem é essa frase, mas é muito comum a gente ouvir essa frase, né, que fala assim: faça o que você ama e você nunca terá que trabalhar um dia na sua vida, né? E a gente muitas vezes cai nessa ideia de que, nossa, realmente, então agora eu vou procurar um negócio que eu amo muito, e aí eu vou achar isso, e eu vou ser feliz todo dia, eu vou para o trabalho dando risada, porque vai ser maravilhoso, sabe? Mas essa ideia também não está tão certa assim, e eu vou explicar o porquê. Eu li um artigo de um cara chamado Marshall Siegel. O nome do artigo dele é O Segredo para a Satisfação no Trabalho. E ele fala um pouco sobre o que seria o trabalho dos sonhos. E ele traz 3 aspectos de trabalho dos sonhos. O primeiro aspecto é que ele fala que, às vezes, para algumas pessoas não existe trabalho dos sonhos. Às vezes a pessoa só não gosta de trabalhar. E, independente do que ela fizer, ela não tem o trabalho dos sonhos. Então, já mata por aí, sabe? Acho que você ama, mas às vezes eu não amo nada. Então, nesse sentido, para algumas pessoas não existe trabalho dos sonhos. Para outras, às vezes, existe. Então, às vezes, pode ser que eu olhe para um trabalho e fale assim: não, isso aqui eu quero fazer, eu quero ser jogador de futebol. Só que pode acontecer o seguinte: eu posso não ter habilidade para isso. Então, assim, beleza, eu quero muito jogar bola e ganhar muito dinheiro, mas, cara, se você não joga bem, você não vai ser jogador de futebol. Às vezes, pode ser que eu quero algum trabalho, que é o meu trabalho dos sonhos, mas às vezes pode ser que isso que não pague muito. Então, às vezes eu falo assim: pai, eu quero ser músico. E assim, gente, a gente sabe que no nosso país, ser músico não dá muito fruto, né? Então, assim, pode ser que o seu trabalho dos sonhos ou não dê dinheiro, ou pode ser que o seu trabalho dos sonhos você não tenha habilidade para realizar. E eu gostei muito do terceiro aspecto que ele traz sobre o trabalho dos sonhos, que eu falei: caramba, esse cara está certo. E ele falou o seguinte, que muitos trabalhos são extremamente necessários e eles não são para ninguém trabalho dos sonhos. Então, se a gente parar para pensar, realmente, caramba, será que alguém sonhou em ser gari? Nossa, eu quero muito ser gari, sabe? E eu vou mostrar aqui mais para frente que ser gari não é ruim. Ou, eu quero ser lixeiro. Ou uma menina vem e fala: nossa, eu quero muito ser secretária quando eu crescer, sabe? Só que esses trabalhos são importantes. Eles existem. Como que seria um mundo sem secretárias, sabe? Imagina como ficaria a rua de lixo sem lixeiro. Então, assim, nesse sentido, esses trabalhos eles são importantes, mas eles não são trabalho dos sonhos. E aí, eu gostei muito da maneira que o Tim Keller, no livro dele, Fé, o nome do livro é Como Integrar Fé e Trabalho. Nesse livro ele fala que o segredo não é ficar buscando o seu trabalho dos sonhos. O segredo não é buscar um trabalho que amamos, mas é amar o trabalho que fazemos. Então eu achei isso sensacional. Eu falei: nossa, é verdade, sabe? Como que eu glorifico a Deus com o meu trabalho? Eu tenho que buscar amar aquilo que eu faço. Porque muitas vezes eu não vou ter aceitado um trabalho porque, nossa, é o que eu amo fazer. Às vezes eu só tenho que pagar o aluguel, sabe? Às vezes eu só tenho que pagar as contas de casa. Então, nesse sentido, muitas pessoas aceitam trabalhos não porque são trabalhos dos sonhos ou porque elas amam. Mas a gente tem uma opção, que é procurar amar o que a gente faz, porque isso traz glória para o nome de Deus. Não que o Tim Keller fale que você, agora o trabalho que você está, você tem que ficar nesse trabalho para sempre, e você tem que amar esse trabalho. Não tem problema você querer sair do trabalho ou você procurar um trabalho que você goste. Até porque é indicado que a gente busque um trabalho que a gente tenha habilidade para realizar, porque Deus nos deu nossos dons, né? Então seria ótimo a gente usar os nossos dons, os dons que Ele mesmo nos deu para o nosso trabalho. Então a gente deve buscar sim um trabalho que a gente tenha habilidade para realizar, e principalmente um trabalho que faça bem às pessoas. Então, nesse sentido, mesmo que eu não trabalhe no meu trabalho dos sonhos, será que eu glorifico a Deus igual a pessoa que trabalha? Com certeza, sabe? Meio que, na verdade, não interessa o trabalho que você esteja realizando. Contanto que você realize da maneira correta, você glorifica o nome de Deus.
E eu queria abrir um adendo aqui, que não que assim, não interessa o seu trabalho, né? Porque aí pode ser que uma pessoa, sei lá, tenha um trabalho meio duvidoso e ela ache, nossa, então vou glorificar a Deus com isso, sabe? Eu gostaria de lembrar vocês que no texto de 2 Tessalonicenses 3,13, Paulo fala para não cessar de fazer o bem. E é um texto que ele está falando um pouco sobre trabalho, porque ele está falando sobre a preguiça, né? Aquelas pessoas que têm preguiça de trabalhar. É aquele clássico texto que ele fala, né? Ah, se você não quer trabalhar, então você não come, sabe? Ah, se você tem um amigo que não está querendo trabalhar, não se assemelha com esse cara, não fica junto com ele, sabe? Então, Paulo está falando sobre preguiça, e no meio lá ele fala, ó, não cessem de fazer o bem. E não é não cessem de fazer o bem em algumas situações, é em todas as situações. E logo a gente pode deduzir que a gente não pode deixar de fazer o bem no nosso trabalho também. Eu gostei muito de um exemplo que eu vi do Heber Campos Júnior, numa sequência de pregações dele sobre fé e trabalho também. Ele fala sobre um diácono de uma igreja que ele conheceu, e esse diácono, ele trabalhava como advogado. E na empresa que ele trabalhava só buscando formas de quebrar contratos, sabe? Ele ficava olhando contratos que a empresa tinha feito, e ele buscava brechas naqueles contratos para que ele pudesse quebrar a palavra da empresa mesmo. Eles não queriam pagar o que eles deviam pelos contratos. Então, ele tinha que buscar essas brechas para ele poder quebrar os contratos na lei, sabe? Aí, ele diz que certo dia um irmão da igreja chegou para ele e falou, cara, mas é meio estranho isso, né? Tipo, a sua palavra não deve ser sim e não, sabe? Você não deve ser justo, sincero. Tipo, como que o seu trabalho é buscar brecha na lei para você não cumprir a sua palavra? E aí esse diácono, que era um homem de Deus, falou, caramba, é verdade, tipo, o que está acontecendo, sabe? Então, nesse sentido, é interessante como que esse cara pensou assim, ele falou, caramba, esse cara estava separando completamente a fé e o trabalho. E é disso que o livro do Tim Keller trata, como integrar fé e trabalho. Os dois têm que estar juntos. Eu não posso ir para o trabalho pensando que eu estou fazendo outra coisa que não tem a ver com a minha fé, né? Vamos continuando aqui um pouco mais sobre essa questão do trabalho, como o nosso trabalho glorifica a Deus, e todo tipo de trabalho glorifica a Deus. Eu gostaria de ler o Salmo 104, os versículos 19 a 24, e depois o versículo 31. Todos acharam? Salmo 104, versículos 19 a 24, e lá para frente só o 31. Eu vou ler aqui, eu vou ler na NVI. Lá diz assim, ó, a partir do 19. Ele fez a lua para marcar estações. O sol sabe quando deve se pôr. Traz trevas e cai a noite, quando os animais da floresta vagueiam. Os leões rugem à procura da presa, buscando de Deus o alimento. Mas ao nascer do sol eles se vão e voltam a deitar-se em suas tocas. Então o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor, até o entardecer. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia dos seres que criaste. Aí o versículo 31 diz assim: Perdure para sempre a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor em seus feitos. Aí o que esse salmo está nos mostrando, sabe? Eu não sei se vocês perceberam, mas a figura do salmo é que tipo assim, Deus ele fez a lua e ela marca as estações, e o sol, ele sabe o momento que ele vai se pôr. E ele diz sobre o leão buscando a sua presa, o alimento que o próprio Deus dá. E depois parece que tem uma quebra no salmo, né? Parece que ele dá uma caidinha. E aí ele diz, e o homem sai para o seu trabalho e para o seu labor até o entardecer. Tipo, caramba, né? Tipo, como que a gente pensaria assim, tipo, nossa, o pôr do sol, ele traz muita glória para Deus. Quem não fala assim, nossa, olhe para o pôr do sol, como que você não diz que existe um Deus, sabe? Só que a ideia que o Salmo está trazendo para a gente é tipo assim, eu posso olhar para o pôr do sol e falar, gente, olha o pôr do sol, como não existe um Deus. E eu posso olhar para o seu Zé, que abre a sua mercearia às 6 da manhã, e falar assim, olha ele abrindo a mercearia, como que não existe um Deus, sabe? Cara, é loucura, sabe? A gente não encara o trabalho desse jeito, mas a gente deveria. Tipo, olha que bonito isso. Quão numerosas são as obras do Senhor. Sabe, quão maravilhoso é aquilo que o Senhor fez. Que Ele se alegre, é o que fala o versículo 31, que Ele se alegre na sua obra, sabe, nas obras de suas mãos, que Ele olhe para isso e fala, isso é bom. E Ele olha para a mãe que acorda o seu filho para ir para a escola e faz o lanchinho que ele vai levar para a aula, sabe? E isso é trabalho, e isso é bom. Tanto quanto a lua marcando as estações, tanto quanto o leão buscando pela sua presa, tanto quanto o sol sabendo o momento que ele se põe. Então, se o trabalho em si, o trabalho bem simples mesmo, qualquer tipo de trabalho é tão bonito assim,
Por que a gente não se alegra com o trabalho que a gente realiza, sabe? Seguindo mais um pouco, eu estava lendo o Salmo 65 um desses dias, e no Salmo 65 eu achei muito interessante que o Salmo fala assim que Deus ele cuida da terra, ele rega a terra, e que não falta trigo porque ele ordenou. Eu lembro de eu até ter mandado mensagem para a Letícia, eu conversei com ela, falei assim, nossa amor, olha que interessante, sabe? Tipo, como esse Salmo mostra que por trás de tudo que acontece, na verdade, é a mão de Deus fazendo aquilo, sabe? Eu falei, é claro que tem o nosso trabalho envolvido. Se ninguém planta o trigo, como que vai nascer o trigo de fato, sabe? Só que nesse salmo eu enxerguei aquele casamento, sabe, da nossa responsabilidade de fazer o nosso trabalho, mas de como é Deus trabalhando por meio de nós, sabe? De como é Ele realizando tudo isso. Realmente não falta trigo, não porque eu fui lá e plantei, não falta trigo porque Deus ordenou, porque Ele quis que fosse assim. Então, nesse sentido, eu falei, caramba, que salmo interessante e tal. E aí, eu estudando para trazer o sermão, eu vi o Tim Keller falando uma coisa que para mim casou muito com esse sentido desse salmo, sabe? De que não falta trigo porque ele ordenou que não faltasse, mas que ao mesmo tempo a pessoa tem que ir lá e plantar o trigo, né? E aí, o Tim Keller ele fala uma frase assim no sermão dele, ele diz o seguinte, todo trabalho que ajuda pessoas é trabalho de Deus. Então, assim, pensa, todo trabalho que está ajudando pessoas, lembra que eu acabei de falar que a gente não deve cessar de fazer o bem. Então, o nosso trabalho deve fazer o bem. Então, todo trabalho que está ajudando alguém de alguma forma é trabalho de Deus. É Ele realizando por meio daquela pessoa. Eu vi também no sermão do Jonas Madureira, ele falando da questão do serviço, sabe? Que nosso trabalho é serviço, que a gente chama facilmente o nosso trabalho de serviço, mas ninguém acorda e fala, nossa, vou para o trabalho de servir os meus clientes, vou para o trabalho de servir as pessoas, sabe? Dificilmente a gente pensa em servir de fato, mas muitas vezes a gente chama o nosso trabalho de serviço. E nesse sentido, a gente deveria mesmo, porque nosso trabalho é serviço. Então, se todo trabalho que ajuda as pessoas é um trabalho de Deus, o Jonas Madureira fala que é como se a gente vestisse máscaras de Deus, enquanto a gente está realizando nosso trabalho. Porque é Ele fazendo por meio das nossas mãos. E que privilégio que a gente tem de realizar o bem que Deus quer, como uma tarefa que Ele deixou para a gente. E poder depois olhar, assim como Ele olhou para a sua criação e falou, isso é bom, a gente poder olhar para o nosso trabalho e contemplar, que é a finalidade do trabalho. O Vinícius falou sobre isso semana passada, a gente olhar para o nosso trabalho e se alegrar com aquilo. Aquilo traz glória para Deus. Eu posso olhar e falar assim, isso que eu fiz é bom, sabe? Que bom eu poder contemplar a obra do que eu estou realizando. Aí, seguindo, para ilustrar mais o que eu quero dizer com essa questão de que todo trabalho que faço bem é o trabalho de Deus, eu gosto de um exemplo de Lutero. E Lutero, ele disse assim uma vez, ele falou o seguinte, Deus está ordenhando vacas através da vocação da leiteira. E eu achei muito interessante, assim, Lutero eu não sabia, mas ele tem muita coisa escrita sobre trabalho. E Lutero é um cara assim, que falava muito nítido, que tipo assim, o trabalho de subir em cima de um púlpito e pregar, ele é tão trabalho de Deus quanto ordenhar uma vaca. Ele é tão trabalho de Deus quanto o cara que, sei lá, entrega jornais, quanto o cara que imprime livros, sabe? Independente do que seja. A pessoa que está realizando um trabalho que faça bem às outras pessoas, ela está realizando um trabalho que glorifica a Deus, assim como a pregação da palavra. Então, eu gostei muito desse exemplo que quis trazer para vocês. Mas agora eu queria falar de uma outra coisa, no sentido de que trabalho não é trabalho só porque é remunerado. Então, às vezes a gente vai falar, vamos falar de trabalho. E às vezes a gente só fica pensando na nossa profissão, no que eu faço, e pensando que aquilo que é trabalho. Mas o Vinícius adiantou muito bem aqui, falando que servir a igreja é trabalho, né? E, além de servir a igreja, eu gostaria de trazer um outro salmo, o Salmo 127. Ele fala o seguinte, é um salmo bem conhecido. Quem é da sala da EBD aí leu esse salmo esses dias com o Will. Aí esse salmo ele diz o seguinte, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Então, esse salmo, aquele mesmo autor que eu trouxe falando dos 3 pontos lá, sobre a questão do trabalho dos sonhos, ele fala também em um artigo dele sobre que o trabalho mais importante do homem é a família, é o trabalho que ele faz com os filhos. E nesse salmo a gente vê muito isso, sabe? Eu gostei também da maneira que o Spurgeon olha, ele pega porque parece que é um salmo meio desconexo também, né? Você lê os 2 primeiros versículos,
E o Will falou disso também na sala de EBD. Você lê os 2 primeiros versículos, aí está falando sobre sentinela e edificar a casa, e depois fala sobre filho. Parece que tipo assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas o Spurgeon, nas suas reflexões sobre os Salmos, ele fala que a visão dos filhos a partir do versículo 3 é um outro modo de edificar a casa, na verdade. Então não está desconexo uma coisa da outra. Por quê? Porque edificar a sua casa, edificar os seus filhos, cuidar deles, isso também é trabalho, também é edificar uma casa. Nesse sentido, o Spurgeon fala que os filhos são o nosso consolo e prazer, se tomarmos cuidado desde o início, para que eles sejam orientados da maneira correta. Então, que a gente, enquanto a gente pensa, beleza, eu posso trabalhar com qualquer coisa, dessa maneira eu posso glorificar a Deus no meu trabalho, independente de qual seja. Só que, principalmente, a gente tem que pensar, quando a gente aqui, que a maioria não tem, né, mas quando a maioria aqui tiver filhos, quando a gente formar uma casa, esse vai ser o trabalho mais importante que a gente vai ter. E que a gente busque fazer esse trabalho para a glória de Deus. Fora isso, tem também a questão do serviço na igreja, que o Vinícius citou também. Então, o serviço na igreja também é trabalho. E eu gostaria de citar um livro que eu estava lendo recentemente. Eu, inclusive, falei sobre esse livro na célula ontem. O nome do livro é Os Deveres da Comunhão Cristã. É um livro do John Owen, que foi um puritano, né? Nesse livro, ele traz, assim, acho que no total dão 22 deveres ou regras, né, que ele cita nesse livro. E esses deveres e regras seriam coisas que a gente deveria fazer como cristãos em prol da comunhão cristã, como diz o título do livro, né? E eu achei muito interessante que muitas coisas que ele cita ali como dever, e ressaltando que é só sobre a comunhão cristã, não é sobre todo o serviço que o crente deve realizar na igreja, é só sobre a comunhão cristã. E ali ele cita tantas regras, e eu comecei a ler aquilo lá, e eu falei, caramba, Senhor, tipo, como assim, sabe? Por que será que eu não realizo tudo isso, sabe? Por que será que eu nunca percebi que eu tinha tantos deveres assim para com a comunhão da igreja? E eu gostaria de compartilhar alguns tipos desses deveres para que a gente reflita, porque isso também é trabalho. Então, que a gente reflita nisso e pense, peraí, se isso aqui é meu dever, eu tenho que realizar esse trabalho também na igreja. Então, ele cita algumas coisas como preservar a união geral e particular da igreja. Nesse sentido, preservar a união da igreja, igual eu estava falando com o Jean ontem, seria na questão assim, uma união geral, seria de como a gente deve se preocupar uns com a vida dos outros. A gente nunca vai ser próximo de jantar na casa de cada pessoa individualmente na igreja. A gente nunca vai ser próximo de, às vezes, ficar conversando no WhatsApp, mandando mensagem, ou ser próximo no nível, sei lá, de estar todo o tempo junto, sabe? De sair todo mundo junto, até porque é muita gente, não tem como isso acontecer. Mas, em certo sentido, a gente deveria lutar para preservar a união geral da igreja. A gente deveria ser unido no sentido de que eu me preocupo com cada um individualmente. De eu olhar um pedido na igreja, independente de quem seja, eu olhar e me preocupar com aquela pessoa e falar, Senhor, eu vou orar por isso, sabe? Porque se essa pessoa está doente, é alguém do corpo de Cristo, ela faz parte do mesmo corpo que eu, ela é da mesma igreja que eu, sabe? Então eu me preocupo com ela. Isso deveria ser preservar a união geral da igreja. E do mesmo jeito, a união particular. Então eu deveria me preocupar com as pessoas que são mais próximas de mim, a nível de caminhar junto. A gente falou muito aqui sobre discipulado um tempo atrás. Então, nesse sentido de estar junto, sabe? De caminhar junto, a gente deveria preservar essa união. Outro sentido que ele fala, outra regra, né? Seria se envolver constantemente em conversações espirituais para edificação mútua. E é verdade. Tipo, quantas vezes a gente tem, de maneira assim, intencional, a gente tem se envolvido constantemente em conversações espirituais para que a gente se edifique mutuamente. Então, a gente deveria fazer isso também. Outra coisa que ele traz é se nós temos vivido e andado de maneira exemplar em piedade e santidade. Será que a gente tem esse exemplo, que as pessoas olham para a nossa vida e falam, a fama de vocês chegou aos meus ouvidos, como Paulo fala aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses. Ele fala, o povo tem falado do que vocês fazem, sabe? A fama de vocês. Quer dizer que eles eram santos, eles não pecavam? Claro que não. Mas a fama deles é que eles eram pessoas corretas. Então, a gente deveria ser assim também. Ele também fala sobre se a gente tem carregado os fardos uns dos outros. Então, será que quando uma pessoa está passando por uma dificuldade, eu ajudo ela nisso? Eu me preocupo de fato? Ele fala outra coisa que ele pergunta assim, se a gente tem orado pela igreja. Ele fala, é um dever, a gente deveria orar constantemente, lembrar sempre da igreja nas nossas orações. E ele fala uma coisa que me chamou bastante atenção, ele diz assim, aquele que não ora constantemente pela igreja não é digno dos privilégios de fazer parte dela. Então pensa, aquele que não ora constantemente pela igreja não é digno de fazer parte dos privilégios de fazer parte dela.
Então, nesse sentido, eu achei uma frase muito forte, sabe? Eu fiquei pensando, realmente, tipo, quanto será que eu oro pela igreja, sabe? Tipo, faz o teste, tipo, tenta pegar, sei lá, os pedidos que chegam no grupo da igreja, pegar os amigos que você conhece as dificuldades que eles estão passando, coisas que eles precisam, lutas que as pessoas enfrentam. Faz uma lista, escreve tudo, sabe? E depois começa a orar. Tipo, eu duvido que você não vai passar pelo menos meia hora orando por essas pessoas, sabe? Então, nesse sentido, muitas vezes a gente nem sabe que daria para orar desse jeito, porque a gente simplesmente não ora pela igreja. E que a gente lembra dessa frase, que, caramba, se eu não estou orando pela igreja, se eu não estou fazendo esse dever, se eu não estou fazendo esse trabalho, eu não sou digno dos privilégios que é fazer parte dessa igreja. Então, que a gente pense nesse sentido também. Então, o serviço na igreja, os deveres que a gente tem para com a igreja, eles são um trabalho, e eles são um trabalho muito importante. Então, que a gente pense nesse sentido, em 3 trabalhos. A gente tem o nosso trabalho, que independente de qual seja, nosso trabalho remunerado, a gente pode glorificar a Deus com ele. Então, qualquer tipo de trabalho glorifica a Deus, desde que ele faça o bem. O serviço na igreja, que também é nosso trabalho, a gente deve prezar pelas coisas da nossa igreja. E o serviço dentro de casa, com os nossos filhos. Seguindo, vamos entrar aqui na segunda parte, que seria glorificando a Deus no trabalho. Então, o que seria glorificar a Deus dentro do nosso trabalho? Como que a gente faz isso? Também o Weber Campos Jr., ele traz umas ilustrações muito interessantes assim, sobre essa integração de fé e trabalho, né, que eu disse do Timothy Keller. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, a gente tem que integrar fé e trabalho de alguma forma, os dois têm que estar juntos. Eu não posso pensar que os dois estão separados, porque às vezes existe uma separação, uma dicotomia muito grande, no sentido da gente pensar assim, caramba, como é que eu vou glorificar a Deus no meu trabalho? Bom, eu acho que eu vou levar uma Bíblia, e eu vou colocar essa Bíblia em cima da minha mesa, da minha escrivaninha, e aí, quando eu for atender um cliente, ele vai olhar e vai falar, caramba, você é crente, tipo, que Bíblia bonita, e aí você vai falar, não, eu vou pregar o Evangelho, e esse cara vai se converter, e assim eu estou glorificando a Deus no trabalho. Só que isso é uma visão errada. Não que seja errado eu levar uma Bíblia para o meu trabalho, eu posso levar. Só que eu pensar que essa é a única maneira de glorificar a Deus no trabalho é errado. Por quê? Porque eu ainda estou separando trabalho e fé. Eu ainda estou pensando que, sei lá, uma manifestação particular da minha fé, que seria eu estar com uma Bíblia, é algo que vai fazer eu glorificar a Deus no meu trabalho, que é algo público. Então, assim, nesse sentido, a gente tem que pensar que eu não tenho necessariamente que ficar pregando o evangelho no meu trabalho, não tenho necessariamente que ficar falando de Deus, colocando louvores ou promover um culto no meu trabalho. Na verdade, a ideia é de que, para eu glorificar a Deus no meu trabalho, eu tenho somente que realizar o meu trabalho e entender que esse trabalho glorifica o nome de Deus. Aí, eu gosto da visão que o Weber Campos traz, ele compara tudo com uma casa, né? Ele fala que muitas vezes a nossa fé ela é como um cômodo da casa. Então, assim, ela pode ser um cômodo importante, ela pode ser a sala, sabe? Às vezes o maior quarto da minha casa é o quarto da fé, sabe? Só que, assim, se minha fé está bagunçada, se ela está passando por um momento complicado, eu vou lá e fecho a porta, e ela não afeta as outras coisas da minha casa, os outros cômodos, que às vezes seriam a minha família, o meu trabalho. E eu deixo aquilo lá de lado um tempinho. Às vezes, quando sobra um tempo, eu vou lá, entro nesse quarto que é a fé, e eu dou uma arrumada nas coisas, e parece que minha fé está andando um pouco melhor. Só que perceba que se ela é um cômodo, ela não tem relação direta com todas as coisas da casa. E aí ele fala que, na verdade, a fé ela deve ser o fundamento da nossa casa, ela deve estar embaixo da casa. De forma que, se a nossa fé está abalada, tudo da nossa vida tem que ser abalado. O meu trabalho, a minha família, meus amigos, tudo vai ser abalado porque a minha fé está abalada, porque ela é o fundamento pelo qual eu fui construído. Então, a fé ela não tem que ser deixada de lado no momento que eu vou para o meu trabalho. A minha fé vai comigo para o meu trabalho. E se a fé realmente é o fundamento da nossa vida, como que isso afetaria o nosso trabalho? Porque esse que é o segredo, na verdade. Para glorificar Deus no nosso trabalho, a gente tem que ter uma integração de fé e trabalho. O trabalho tem que fazer parte da nossa vida 24 horas por dia. O trabalho não, a fé tem que fazer parte da nossa vida 24 horas por dia. Então, nesse sentido, eu trouxe 4 maneiras com que o nosso trabalho seria afetado no momento que a fé fizesse parte e fosse fundamento da nossa vida. Então, a primeira coisa seria que a gente teria a visão correta de trabalho. Aí eu trouxe aqui um exemplo do Michael Horton. Eu não lembro qual livro que ele fala isso, mas ele cita um exemplo assim. E nem é essa história correta, tá, gente? Eu não consegui achar no livro. Aí eu trouxe o que veio na minha cabeça. Pode ser que um dia você leia o livro e você fala, caramba, é o exemplo do Léo, mas está tudo errado, sabe? Então, assim, mas eu quero trazer a essência do exemplo do que ele fala. Então ele fala o seguinte, que ele estava andando assim, e ele estava andando do lado de uma calçada assim, e estavam construindo uma catedral enorme. Aí ele pega e passa por um trabalhador e ele fala, o que você está fazendo? E aí o cara fala assim, eu estou aqui preparando rejunte para passar ali. Ele fala, beleza. Aí ele pergunta para o outro, o que você está fazendo?
Aí o cara fala, eu estou assentando piso aqui. Eu falo, legal. Aí aparece um outro cara todo sujo assim. Ele fala, e você, o que você está fazendo? Aí o cara, eu estou construindo uma catedral. Então, assim, percebam que, na verdade, a ideia do cara é que ele conseguia ter a visão geral, sabe? Ele não era o cara que responde assim, eu estou simplesmente dando aula aqui. Tipo, eu estou atendendo meus clientes aqui, sabe? Eu estou resolvendo um monte de pepino no trabalho, sabe? A gente não deve ter respostas assim. A nossa resposta sempre deve ser, o que você está fazendo? Eu estou organizando o caos, sabe? Eu estou fazendo o que é bom, eu estou fazendo o que Deus pediu para eu realizar. Então, que a gente tenha essa visão do trabalho, sabe? A visão correta do trabalho. Se a fé realmente for o fundamento da nossa casa, a gente vai enxergar o trabalho dessa maneira. Seguindo, a segunda parte seria que nós trabalharemos para Deus. E eu queria citar um outro texto, que está em Efésios 6. Vou abrir lá comigo. Efésios 6, versículos 5 a 8. Todos acharam? Efésios 6, versículos 5 a 8. Lá diz o seguinte: escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não a homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Então, o que eu quero dizer com que se a gente tiver a nossa fé como fundamento da nossa casa, a gente vai trabalhar para Deus. Quer dizer que a gente vai ter a visão certa do trabalho e a gente não vai trabalhar como aquele cara que, não, eu vou realizar meu trabalho melhor porque daí eu vou ter um aumento, sabe? Eu vou realizar meu trabalho melhor porque daí eu vou ganhar nome, eu vou poder trazer uma vida melhor para minha família. A gente não vai ter uma ideia assim do trabalho. Pelo contrário, a gente vai conseguir enxergar o trabalho como em Efésios 6 fala para a gente. Como o Paulo está dizendo que os escravos deveriam se portar para com os seus senhores. Que é pensando assim, cara, eu estou servindo a Deus. Quantas vezes a gente esquece que Deus é Senhor sobre todas as coisas? Que Ele é o meu patrão de verdade. Ele é Senhor sobre o meu trabalho, independente de qual seja, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Então a gente deveria lembrar disso, falar, cara, Ele é meu patrão, sabe? Se eu tenho que realizar alguma coisa bem, não é para o meu patrão terreno que vai olhar o que eu estou fazendo e vai falar, cara, esse cara merece mais dinheiro, sabe? Mas é para o nosso patrão de verdade, que, como diz o texto, ele recompensa aqueles que fazem o bem. Então, se Deus me recompensa por fazer o bem, cara, o que é um aumento perto da recompensa de Deus, por eu estar realizando o meu trabalho de maneira digna, sabe? Então, que a gente comece a pensar nisso também. Nossa, então, se a fé é fundamento da minha vida, sabe? Se eu não deixo minha fé de lado quando eu vou trabalhar, então eu vou chegar no meu trabalho, eu vou trabalhar pensando que eu estou fazendo aquele trabalho para glorificar o nome de Deus. Eu não estou fazendo aquele trabalho para que ninguém veja, mas para que Deus seja visto como grande através daquilo que eu faço. Seguindo, então a terceira maneira que a gente ter essa fé como fundamento da nossa casa afetaria o nosso trabalho, seria que nós daremos o nosso melhor. E nesse sentido, o texto aqui ele já fala um pouco sobre o que a gente deve fazer bem, que a gente deve buscar dar o nosso melhor também. Mas eu queria falar só nessa questão de dar o nosso melhor, de que muitas vezes a gente também distorce isso e a gente quer usar esse dar o melhor como uma desculpa para a gente acabar gastando tempo até demais com o nosso trabalho, ou tentar se empenhar até demais em ser um bom profissional. Então, eu queria dizer que a gente vai dar o nosso melhor, mas muitas vezes o nosso melhor não vai ser o excelente, não vai ser o melhor do mundo, sabe? Eu comentei uma vez com o Vinícius, inclusive, que eu comecei a ver um amigo que se formou comigo na faculdade e, cara, o jeito que ele desenvolve conteúdo no Instagram sobre personal trainer e ele falando sobre aquilo, e você vê o cara que está fazendo uma segunda graduação e pós, e ele atendendo um monte de gente, consultoria online, e eu fiquei assim, caramba, velho, como é que esse cara dá conta de tudo isso, sabe? Porque eu sei o quanto que dá de trabalho para a pessoa se envolver daquele jeito com o trabalho. Eu falei, caramba, tipo, o dia desse cara tem 48 horas, sabe? Só que daí eu pensei, não, na verdade, ele está abdicando de tudo da vida dele, para ele ser um bom profissional. Então pode ser que ele chegue lá, pode ser que ele vai ser um cara excelente no que ele faz. Só que não necessariamente ele está glorificando a Deus com tudo aquilo. Às vezes ele está deixando amigos de lado, ele está deixando família de lado, ele está deixando as coisas que são importantes de verdade. Então, nesse sentido, eu olhei para aquilo e falei assim, Vinícius, eu nunca vou ser um profissional desse, sabe? Então, tipo, eu devo dar o meu melhor, mas o meu melhor dentro do quanto que eu posso me empenhar para fazer aquilo. Então, é só para tirar aquela ideia de que às vezes a gente vai ser o melhor do mundo no trabalho, porque eu sou crente. Tipo, não, às vezes a gente vai ser um bom profissional, posso não ser o melhor de todos, mas eu vou glorificar a Deus com o meu trabalho.
E o quarto aspecto assim, que eu queria trazer, que ele meio que engloba todos, assim, seria de que nós seremos dotados da virtude verdadeira, se a fé for de fato fundamento da nossa casa. E o que quer dizer isso, né? Virtude verdadeira, né? Por que eu trouxe esse termo, né? É um termo que o Jonathan Edwards usa. Ele tem um livro chamado, numa tradução livre, seria A Natureza da Virtude Verdadeira. É um livro que, infelizmente, não tem em português, mas é um livro muito interessante. E o Jonathan Edwards ele fala o seguinte, que se a gente não conheceu a Cristo de fato, se a graça não chegou nos nossos corações, sabe? Se a gente não é atingido pelo amor de Deus, se a gente não é crente de verdade, sabe? Se a gente não tem a fé verdadeira que muda quem a gente é, se a gente não enxerga que a gente é aceito por Deus mediante a morte de Cristo, sabe? Se a gente não enxerga o amor de Deus de fato, tudo que a gente estiver fazendo vai ser dotado de interesse próprio. Independente do que eu fizer, eu posso ir lá e dar dinheiro para o pobre, eu posso ajudar o máximo de pessoas possíveis, sabe? Eu posso estar envolvido em causas humanitárias, eu posso ser aquele cara que todo mundo olha e fala, cara, esse cara, putz, ele não é crente, mas ele é um cara muito bom. Na verdade, tudo que essa pessoa está fazendo é dotado de interesse próprio. Ou ela quer algo de volta de Deus, ou ela quer reconhecimento, ou ela quer que alguém olhe para ela e fale, esse cara é bom. O interesse dele sempre está em si mesmo. Por quê? Porque a gente não pode ser dotado de virtude verdadeira se a gente não tiver o poder do Evangelho em nós. Se Deus realmente não tiver atingido a gente com o poder do Evangelho. Então, se de fato a gente conheceu a Cristo, se a gente foi atingido pela graça de Deus, se a gente olha e sabe, Senhor, eu sou aceito por meio da morte de Cristo, eu não sou salvo pelas minhas obras, mas eu sou salvo pelo que o Senhor fez na cruz. Sabe, tipo, nossa, isso aquece meu coração, como eu sou feliz, como eu amo a Deus por causa do que Ele fez por mim. Aí, nesse momento, a gente pode sim ser dotados de virtude verdadeira, fazer uma boa ação, não porque eu quero dar um dinheiro para o pobre para ser visto ou para receber algo em troca, mas eu vou ajudar alguém que está em necessidade porque eu sei o valor daquela pessoa. Eu vou olhar para o meu trabalho e eu vou trabalhar da melhor maneira possível, não porque eu quero receber mais dinheiro, não porque eu quero receber reconhecimento das pessoas, mas porque eu sei, Senhor, o Senhor me deu esse dever, e eu quero realizar essa tarefa com o máximo, com a maior excelência que eu puder, sabe? Não porque eu quero receber nada em troca, mas porque eu amo o que o Senhor fez por mim, porque eu te amo, porque eu quero ver o Senhor feliz com o que eu estou fazendo. Eu quero que o Senhor olhe para mim e diga que eu sou um servo bom e fiel, sabe? Eu quero agradar a Deus do fundo do meu coração. E só é possível fazer isso se a gente for atingido pelo poder do Evangelho de fato. O Jonathan Edwards traz uma frase, ele fala o seguinte, é impossível realizar qualquer coisa dotada da virtude verdadeira, a menos que se tenha experimentado a graça de Deus no Evangelho. Então que a gente pense nisso. Cara, para eu glorificar Deus no meu trabalho, a fé tem que ser o fundamento da minha casa. Para eu glorificar Deus no meu trabalho, eu tenho que ser crente de verdade. Porque se eu não for crente de verdade, eu nunca vou conseguir glorificar Deus da maneira que eu deveria no meu trabalho. Seguindo aqui, eu vou entrar na terceira parte, que vai ser a última do sermão, que vai falar um pouquinho sobre a aposentadoria. Aí o que eu queria falar sobre a aposentadoria? Seria mais no sentido assim, não sei para vocês, mas para mim, a visão do que a gente pensa hoje em dia sobre a aposentadoria é muito de que todo mundo quer aposentar mais cedo, sabe? É muito fácil a gente pegar e, sei lá, tá olhando os Reels do Instagram e aparecer um primo rico da vida e o cara falando assim, gente, você tem que guardar R$ 50 todo mês, e aí você vai juntar tanto dinheiro, e você vai investir, e isso vai te render tantos dividendos, e você vai aposentar com 40 anos de idade, vai ser muito feliz, sabe? E muitas vezes a gente olha para isso e a gente é tentado a pensar dessa maneira. A gente olha e fala, caramba, velho, aposentar com 40 anos, sabe? Imagina poder parar de trabalhar com 40 anos, ganhando bastante dinheiro, caramba, quanto de coisa que eu posso fazer, sabe? Aí eu vou ser feliz, sabe? Aí minha vida vai ser completa. Só que nesse sentido, eu vi o John Piper, no livro dele, Em Busca de Deus, ele cita um cara, o nome do cara é Ralph Winter. Ele foi fundador de uma entidade lá de missões dos Estados Unidos. E esse cara, ele disse o seguinte, ele trouxe um dado que ele fala que 50% das pessoas que se aposentam em Nova York, elas morrem nos primeiros 2 anos depois da aposentadoria. Cara, que doideira, né? Tipo assim, não sei de quando foi esse dado, quando que ele tirou isso. Mas, enfim, é algo interessante de se pensar. Caramba, por que será que o povo morre depois de aposentar? Tipo assim, devia ser a parte boa da vida da pessoa. Tipo, a pessoa vai lá e morre. Aí ele fala o seguinte, esse Ralph Winter, ele diz o seguinte, poupe sua vida e irá perdê-la
A aposentadoria é uma doença terrível, não é uma bênção. Eu vi o Voddie Baucham, ele é um pregador americano muito legal. Ouçam ele, é um cara muito massa. Ele diz o seguinte, que é estupidez você gastar metade da sua vida trabalhando. Então você fica lá, você se dedica ao seu trabalho, você fica cansado e tudo mais, você dedica essa vida só a trabalho. E aí a outra metade da sua vida, onde você alcançou a sua aposentadoria, onde em tese seria a parte da sua vida onde você mais está experimentado, onde você mais tem sabedoria, você já viveu bastante da sua vida. Então, daí nessa parte, você decide que você não vai fazer nada de útil. Você decide que você vai ficar em casa, que você vai sair visitando lugares, que você vai viajar. Tipo, cara, que estupidez, de verdade. Tipo, qual que é o sentido disso? Tipo, caramba, quando eu estou mais sábio, eu vou simplesmente jogar meu tempo fora? E aí, ele cita esse exemplo, e é um exemplo que eu lembrei de cara, que foi um exemplo que eu ouvi há muitos anos, do John Piper também, num dos seus sermões, onde o título é Não Desperdice Sua Vida. São sermões muito famosos, ele tem um livro que fala sobre isso. E ele traz um exemplo nesse livro, que eu lembro assim, de ter ouvido há muito tempo, e ele diz o seguinte, é um exemplo sobre duas histórias. Ele pergunta na mensagem dele assim, eu vou contar duas histórias para vocês, vocês vão dizer para mim qual a história que é mais triste. Aí ele conta uma história de uma mulher, aí eu vou resumir aqui a história, mas assim, uma mulher missionária, dedicou a vida dela a Cristo, sabe, nunca se casou, uma mulher que esteve 100% do tempo dela dedicada a Deus, e ela nova ainda, ela entra num carro e ela está fazendo uma viagem para ir visitar um lugar e pregar o evangelho, e esse carro capota e ela morre no acidente de carro. Aí ele conta uma outra história, ele fala de um casal que conseguiu trabalhar, juntar dinheiro, alcançou aposentadoria, compraram uma casa na praia, e eles vão para a praia, e eles aproveitam o resto dos seus dias colecionando conchas. Tipo, aí ele pergunta, qual que é a história triste, sabe? A história triste é a segunda, sabe? É a das conchas. Por quê? Porque uma pessoa que dedicou sua vida a Deus, e Deus decidir recolher ela no acidente de carro, qual que é a tristeza nisso? Ela está com Cristo, sabe? Ela foi usada para a obra que ela deveria fazer. Só que a pessoa que simplesmente gasta os últimos dias da vida dela colecionando conchas, essa pessoa é louca. Tipo assim, qual que é o sentido da pessoa pegar e falar assim, nossa, eu ainda tenho dias, sabe, da minha vida, eu ainda tenho a possibilidade de fazer coisas boas. Mas não, eu quero gastar tudo para mim mesmo, colecionando conchas, porque é o que eu amo fazer, sabe? Então, nesse sentido, a gente pode pensar assim, tipo, beleza, mas eu não quero ir para a praia colecionar conchas, sabe? Mas a gente deveria usar esses exemplos e pensar, como que eu encaro a minha aposentadoria, sabe? Como é que eu me vejo aposentado? Será que eu penso assim, tipo, eu gostaria de dedicar meu tempo ao serviço ao Senhor? Ou será que a gente pensa assim, nossa, cara, quando eu aposentar, aí eu vou poder fazer o que eu quiser, sabe? Nossa, quando eu aposentar, eu vou maratonar todas as séries no Netflix, sabe? Tipo, nossa, quando eu aposentar finalmente, nossa, eu vou ser muito feliz, eu vou poder viajar para a Europa e conhecer países, sabe? Eu vou estar em lugares que eu não falo a língua de ninguém, não consigo me comunicar com ninguém, mas eu vou estar fazendo o que eu quero, sabe? Então, nesse sentido, na verdade, isso também é uma história triste. A gente não deveria pensar a aposentadoria desse jeito. Pode ser que você fale assim, tipo, não, beleza, mas eu não penso muito sobre a minha aposentadoria, eu sou novo, eu nem penso sobre aposentar, na verdade. Tá bom, mas como que você encara suas férias? Como será que a gente vê o descanso? Será que a gente fica esperando chegar ali em dezembro, janeiro, onde a gente vai ter um mesinho ali de férias, e a gente encara isso como, tipo, nossa, finalmente, tipo, a válvula de escape que eu precisava, sabe? Tipo, o meu trabalho o ano inteiro foi um saco, foi horrível, eu não gostei de fazer nada do que eu fiz, mas agora chegou as férias e agora eu posso fazer o que eu quero, sabe? Nossa, eu vou poder acordar todo dia meio-dia. Nossa, eu vou poder pegar e ligar a TV e ficar assistindo filme. Nossa, eu vou poder ligar meu videogame e jogar videogame o dia inteiro, sabe? Eu vou poder ser completamente improdutivo, não vou fazer nada que presta durante um mês, e isso vai me trazer felicidade, porque é o escape do meu trabalho, o trabalho que eu não gosto. Muitas vezes a gente olha para as férias desse jeito. É comum, às vezes, chegar nas férias e a gente falar, tipo, caramba, nossa, o domingo vai cair no dia 1º. Nossa, mas no culto no dia 1º é sacanagem, né? Tipo, pô, deveria cancelar o culto no dia 1º, fala sério. Tipo, ano novo, vai ter culto. Mas por que a gente pensa assim? Porque, geralmente, nas nossas férias, a gente considera que a gente pode, de fato, deixar coisas boas de lado. A gente não gosta de fazer o que a gente faz. A gente pensa que nas férias a gente tem meio que um aval ali para a gente poder fazer o que a gente quiser, sabe? Então, as nossas visões de férias mostram muito como é que a gente encara como vai ser a nossa aposentadoria. E não deveria ser assim. Eu ouvi um podcast muito interessante, e eu nem sei quem são as pessoas, tá? Não vou ficar divulgando muito, porque vai que eles falam um monte de asneira lá. Mas, assim, nesse podcast que eu ouvi foi muito interessante. E eles falavam sobre descanso. E um dos caras lá
que era um pastor, ele começa a falar assim, gente, a gente tem que lembrar que Deus, que Jesus, aqui na terra, ele realizou um milagre no sábado. E aí chegam os fariseus e começam a falar para ele assim, tipo, você não sabe que não pode trabalhar no sábado, sabe? Aí qual que é a resposta dele? Ele fala que ele é o Senhor do sábado. O nosso Deus, ele é o Senhor do descanso. Então, nesse sentido, aquele pastor ele fala o seguinte, não existe descanso se não for descanso com Deus. Será que a gente tem levado Deus com a gente para nossas férias? Será que a gente tem encarado assim, tipo, nossa, eu vou ter agora um mês de descanso, mas Deus tem que estar comigo em cada segundo, sabe? Eu vou aproveitar esse tempo com Deus para eu poder contemplar aquilo que eu fiz durante o ano. Eu não quero escapar do trabalho que eu estive realizando. Não, eu quero olhar para aquilo que eu realizei, que realmente me cansou durante o ano, não tem problema se cansar de trabalhar. Mas assim, eu vou olhar para aquilo e vou falar, Senhor, isso é bom. Tipo, nossa, que ótimo, sabe? Que bom que eu tenho essa tarefa do Senhor, que bom que o Senhor me deu a oportunidade de organizar o caos, sabe? De trabalhar, de fazer o trabalho do Senhor, de trabalhar colaborando com Deus, sabe? Fazendo bem às pessoas. E agora eu vou ter um tempo de descanso, mas que o Senhor esteja comigo em cada segundo, porque eu preciso do Senhor para que eu tenha descanso de fato. A gente precisa estar com Deus para a gente descansar de verdade. Aí, nesse sentido, eu fiquei falando, né, que a aposentadoria é horrível, mas assim, de fato, algum dia todo mundo aqui vai aposentar. E aí você pode ficar pensando, beleza, mas o que eu vou fazer? Se eu não posso ficar sem fazer nada, tipo, o que eu tenho que fazer então? Porque se eu vou aposentar, logo eu vou parar de trabalhar, e aí? Então, de fato, um dia todos nós vamos se aposentar. E eu li um artigo de uma mulher chamada Cat Sherrod Nunes. Ela baseia esse artigo no texto de Números 8, 23 a 26. E esse texto fala o seguinte... Números 8. A gente está falando tanto de Hebreus aqui na igreja que eu estou falando Hebreus. Números 8, 23 a 26. O texto diz assim: O Senhor disse ainda a Moisés, isso diz respeito aos levitas, os homens de 25 anos para cima, aptos para servir. Tomarão parte no trabalho que se faz na tenda de encontro, mas aos 50 anos deverão afastar-se do serviço regular, e nele não mais trabalharão. Poderão ajudar seus companheiros de ofício na responsabilidade de cuidar da tenda de encontro, mas eles mesmos não deverão fazer o trabalho. Assim, você designará as responsabilidades dos levitas. Então pensa aqui, o que o texto está falando para a gente? Que Moisés está dando lá as instruções de como os levitas deveriam trabalhar. Então, a partir dos 25 anos, eles iam estar ali na tenda de encontro, fazendo todos os serviços, muitas vezes serviços difíceis, desmontando, montando tenda, que eram coisas pesadas de se fazer. Mas ele disse que a partir dos 50 anos, eles deveriam parar de fazer isso. Eles poderiam auxiliar as pessoas que estavam vindo, guiar aqueles que estão começando o trabalho, aqueles que chegaram nos seus 25 anos, mas eles não deveriam fazer mais o serviço. Na Bíblia de Thomas Nelson, lá está escrito que provavelmente o texto está se referindo a serviços difíceis, serviços pesados, sabe, braçais mesmo, como desmontar e montar a tenda. Então, assim, eles não param de trabalhar. Moisés fala que eles devem parar, mas não no sentido de parar de vez, no sentido de parar de fazer coisas que iam cansar eles fisicamente, de maneira muito extenuante, assim. Mas eles não deveriam parar, eles deveriam continuar guiando aqueles que estão vindo. Então, nesse sentido, eu achei legal que essa autora do artigo, ela fala assim, tipo, gente, a gente tem que encarar isso, sabe? A gente um dia vai parar de trabalhar. E ela foi uma mulher que foi enfermeira por muitos anos, e aí quando ela aposentou, ela enxergou o seguinte, ela enxergou assim, cara, eu aposentei do meu trabalho, mas isso só me mostrou, não que a aposentadoria é algo sensacional e eu tenho que parar de fazer todas as coisas, só me mostrou que eu não sou uma enfermeira. Ela falou, isso só me mostrou que eu não devo ser definida por aquilo que eu faço. Só me mostrou que eu tenho muitos outros trabalhos para realizar agora. Então, assim, ela falou, não devo parar de trabalhar. Assim como esses homens, esses levitas, não paravam de trabalhar. A gente não deve buscar a aposentadoria numa ideia de, nossa, agora eu parei com tudo. Deveria ser mais no sentido assim, eu vou parar de me dedicar agora ao meu trabalho aqui, eu realmente estou velho para isso, meu trabalho é desgastante, eu não aguento mais. Mas igual disse o Vuribocan, a gente chegou num momento da nossa vida que a gente está mais sábio. Tipo, por que a gente não vai estar ajudando as pessoas aqui dentro da igreja? Por que a gente não vai estar aconselhando as pessoas mais novas? As pessoas que estão começando no caminho da fé, por que a gente não vai estar guiando essas pessoas? Então esse deveria ser o nosso desejo. Não no sentido de, nossa, eu vou chegar na minha aposentadoria e, enfim, eu vou parar de trabalhar. Mas, nossa, eu vou chegar na minha aposentadoria
e eu vou poder dedicar mais tempo ao Senhor. Eu vou chegar à minha aposentadoria, eu vou poder continuar ajudando as pessoas pelo restante da minha vida inteira. Eu achei interessante que ela traz alguns homens de Deus, né? E ela fala que João estava escrevendo um livro aos 90 anos, isolado numa ilha, sabe? Ela fala que Daniel, ele foi jogado na cova dos leões com 80 anos de idade, aproximadamente. Que Moisés, também aproximadamente com 80 anos, foi chamado para libertar o povo do Egito. Ela cita também o exemplo de Ana e Simeão, que poucas vezes a gente se lembra, mas eles não se apartaram do templo enquanto eles não viram a chegada do Messias. Eles estavam velhos. A fala deles é que, nossa, agora eu posso morrer em paz, sabe? Tipo, que idade eles deveriam ter, sabe? Então, assim, a gente tem que começar a pensar sobre isso. Tipo, eu não quero uma aposentadoria para, enfim, eu poder gastar o meu tempo sendo totalmente improdutivo. Eu não quero ter uma aposentadoria onde eu simplesmente quero, eu vou para qualquer lugar aqui, eu vou fazer o que eu quero, eu vou viajar, eu não tenho mais compromisso com nada. Pelo contrário. Que quando a gente se aposentar do nosso serviço, a gente possa olhar e falar assim, Senhor, onde eu devo servir mais? Onde eu devo ajudar mais as pessoas? Eu não quero cessar de fazer o trabalho que o Senhor me deu. Eu não quero deixar de organizar o caos. Que a gente continue pensando nesse sentido. Eu quero continuar organizando o caos, independente de quantos dias eu tiver aqui na Terra. Mas que eu não gaste nenhum deles de maneira improdutiva, de maneira que não agrada o Senhor. Que a gente encare o trabalho dessa maneira. Então, só recapitulando mais ou menos, qualquer tipo de trabalho glorifica a Deus se a gente estiver fazendo bem. Então, que a gente pense sobre isso. Independente do trabalho que a gente tem, é o meu trabalho que você tem. Saiba que, de alguma maneira, você está ajudando alguma pessoa, independente do que você faça. E que a gente possa dar graças a Deus por isso e enxergar que isso é bom, com alegria, contemplar aquilo que a gente fez. Em segundo lugar, que a nossa fé seja o fundamento da nossa casa. Que a gente nunca separe a nossa fé do nosso trabalho, mas que a nossa fé vá com a gente para o nosso trabalho, que isso afete de todas as maneiras como a gente realmente trabalha, que a gente trabalhe dando o nosso melhor, trabalhe como se fosse para Deus, que a gente tenha a visão correta de trabalho, que a gente realmente tenha a verdadeira virtude presente em nós, nós que conhecemos a Cristo. Em terceiro lugar, que a gente encare a nossa aposentadoria não como uma possibilidade de a gente poder parar de fazer todas as coisas, a gente simplesmente ser improdutivo, mas que a gente possa olhar para a aposentadoria e dizer, agora sim eu posso servir mais ao Senhor, eu posso ajudar mais as pessoas, até que se findem os meus dias. Certo? Vamos orar, gente? Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor nos mostra, através da palavra, o que é o trabalho para a glória do Seu nome. Que o Senhor nos ajude, Pai, porque, sinceramente, se for depender da gente, Pai, na segunda-feira a gente vai continuar considerando que o meu trabalho é chato e eu não quero acordar para fazê-lo, mas nos ajude, Pai, que essa palavra desça aos nossos corações por meio do trabalho do Espírito Santo e que na semana que está vindo e nos próximos dias, Pai, a gente possa pensar sobre isso e encarar o nosso trabalho da maneira correta. Que a gente possa olhar para isso e saber, Senhor, eu posso glorificar o Seu nome no meu trabalho. Eu glorifico o Seu nome trabalhando assim como eu glorifico o Seu nome te servindo na igreja, assim como eu glorifico o Seu nome quando eu prego o Evangelho a alguém. Nos ajude a lembrar disso, Senhor. Que o nosso trabalho não é separado da nossa fé, mas que o nosso trabalho honra e glorifica o Seu nome, Pai. Nós oramos e pedimos, Pai, que o Seu nome seja engrandecido por meio das obras que nós realizamos no nosso trabalho. Nos ajude, Pai, a encarar o trabalho da maneira correta. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus.